Bom, vou continuar então. Au, 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 au. Isso realmente eu não esperava. Pensei que você ia continuar a falar. Aí, não, ele falou mó sério. Não, vou continuar aqui, ó. Gabriel Bergamaschi, Meu nome. como vai? Vou bem, cara, na medida do possível. E você? Tudo bem também. Na medida do possível, vamos vivendo, né, nesse clima de apreensão e de distanciamento, mas faz parte da vida do nosso querido jovem contemporâneo. Exatamente. Estamos vivendo a história. Vivendo a história. Na parte que a gente lia nos livros era bem mais fácil, né? Porque a gente não tava lá, né? Agora, vivendo a história é muito mais complicado, É, cara, parecia ser tão fácil e tão rápido as coisas, né? né? Agora você fica cada dia... São milhares e milhares de horas de apreensão em 24 horas. É absurdo, né? Porque uma pequena coisa pode mudar tudo, mas, tipo, às vezes não. E aí você fica, ai meu Deus. Vai ver uma vacina. É mentira. Olha o remédio. É igual a festa junina. E a gente fica aqui sofrendo, preso em casa. Tipo, faz um mês, mas sério, parece que é tipo anos, assim. Fico imaginando, o pessoal da Segunda Guerra, foram anos de guerra. E o pessoal, tipo, beleza, estamos aqui vivendo na guerra, tipo, obviamente deve ter sido difícil, mas pra gente vendo com distanciamento, você fala, nossa, beleza, foi, sei lá, 7 anos de guerra, 8 anos de guerra. É, Passou rapidinho. exatamente. A gente com um mês aqui já tá tipo, meu Deus, o mundo nunca mais será igual. Exatamente, cara. É muito doido isso que a gente realmente tá vivendo uma coisa que no futuro vai estar nos livros de história. E a gente vai falar pros nossos netos, olha só, passei por isso aí, ó. Sabe uma coisa que talvez também esteja nos livros de história? O que, cara? Um acontecimento, como posso dizer melhor? Um comportamento. comportamento muito comum para a nossa, como posso dizer, as pessoas que nos rodeiam socialmente, e digo isso de forma física ou virtual, né? Que é o que, Gabriel Bergamaschi? É a cultura do cancelamento. E só de eu falar isso, cultura do cancelamento, eu já estou sendo cancelado por algumas pessoas, sabia disso? Com certeza, cara, com certeza. A gente hoje vai discutir aqui se realmente existe isso aí, essa parada aí de cultura do cancelamento, ou se existe quais são os impactos disso, por que isso acontece, né? É um comportamento que tá rolando aí. E a gente tem uma companhia pra falar com a gente sobre isso, uma pessoa super antenada e presente nas redes sociais. Ah, é. Quem é, Guilherme? Quem poderia ser, Gabriel? Você falou tal qual um apresentador da Globo citando os internautas estão agitados porque quebrou a internet. Mas, novamente, e digo novamente porque já participou de uma gravação, aí se este episódio veio antes ou depois, aí o problema não é meu. Bingo! Se for a primeira vez dela aqui pra vocês, então, novamente a nossa escritora preferida, Letícia J. Oliveira. Lelê, como que vai? Oi, estou bem, e vocês? Na medida do possível também, né? Estamos todos passando por isso, né? Sim. E é isso. O que você espera desse nosso papo aqui sobre cultura do cancelamento? Olha, vocês me falaram um tema, eu fiquei, putz, deu pra eles me chamarem, sabe? Aí eu fiquei tipo, será que eu sou cancelável? Será que eu cancelo? Mensagens subliminares. Me respondam agora, então, me respondam agora. É culpa minha, é culpa minha. Eu lembro que a gente teve inúmeros papos sobre cultura do cancelamento, separar a obra do artista e coisas assim. Tanto que, bem no comecinho do Hertz, um dos primeiros temas que eu pensei, inclusive falei pro Gabriel, falei, cara, a gente tem que fazer um episódio sobre isso com a Letícia. E aí, passaram-se 13 anos e aí deu certo, estamos aqui reunidos. Precisou uma pandemia pra isso acontecer. Pra unir essas três pessoas. Que mundo é esse? Então, acho que, justamente por isso, acho que primeiro, pra poder falar sobre o que seria essa tal cultura do cancelamento, a gente precisa entender o que seria, né? Porque eu acho que é uma coisa que pra gente que é mais jovem, é mais fácil de entender o que seria, porque a gente tá vendo isso diretamente, né? Diariamente, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nos principais portais, tudo na internet, pra gente é muito mais fácil até entender esse conceito. Mas pra uma galera que talvez não esteja na nossa bolha, isso pode ser algo que não faz nenhum sentido até realmente a gente ter essa conceituação. Então, passo a pergunta para vocês.
o que é essa cultura do cancelamento? É engraçado que você falou das pessoas mais jovens, e eu não vejo gente velha cancelando gente. Nem precisa usar o termo cancelar, mas eles não costumam, tipo, essa pessoa fez algo errado, eu não quero mais contato com ela. Normalmente é tipo, eles nem veem como algo errado, então a gente tá vendo muito mais coisa errada, que antes não era vista como errada. E então as pessoas tendem a cancelar quem faz essas coisas erradas, porque todo mundo acha que nasceu desconstruidão. Principalmente quem é mais novo, assim. Acha que nunca vai errar porque já nasceu com mais informação e tal. E eles acham que nunca vão errar, mas todo mundo vai errar, e seja qual que for a esfera desse erro, se for muito errado, se for pouco. E então a gente tá sendo mais julgado também, com tanto de rede social. E isso acabou levando aos cancelamentos, né? Que ficou com esse nome aí de você excluir a pessoa, deixá-la de lado. O que eu não acho que acontecia antes. Interessante isso. É legal essa questão que você falou de o que é mais errado ou menos errado, né? No sentido, assim, de quem pode julgar, né? O que é mais ou menos. Ou é claro que tem algumas coisas que a maioria das pessoas consideram abomináveis, outras nem tanto, mas eu acho que essa questão do cancelamento, né, que seria esse ato das pessoas de verem o erro nas outras pessoas e tentarem fingir que essa pessoa não existe, né, apagar ela da existência, mesmo que ela vai continuar existindo, né, você querendo ou não. Eu acho que é uma soma de é um comportamento que ele é a soma de tantas outras coisas, sabe? De tantos outros pontos que a gente vai falar aqui nesse episódio. Mas eu acho que ele não é sozinho, assim, surgiu do nada e veio do nada. Ele tem características, a gente consegue, acho que, talvez, mapear as características que fizeram surgir não sei se é cultura, mas esse comportamento que muitas pessoas hoje em dia na internet adotam, né? Acho que até uma coisa que a gente poderia comentar dentro disso, acho que vale como realmente um disclaimer, né? Porque, primeiro, né? A gente não tá no papel de julgar ninguém, justamente como vocês falaram, mas também não tá no papel de falar que, tipo, ninguém deve ser, sei lá, culpado por alguma coisa que fez de errado, né? Tipo, não existe isso também, né? Ainda mais em casos que os cancelamentos são motivados por questões que, obviamente, estão fora da lei, fora de qualquer discussão moral e ética, né? Então, quando é crime, o negócio é outro, entendeu? E não é a internet que tem que julgar, é a polícia. Existe coisa já sobre isso, entendeu? E eu fico, cara, a gente não tinha que estar discutindo crime na internet. Exatamente. Eu até tava lendo uma coisa, tava vendo alguns vídeos pra preparar pra não falar besteira e ser cancelado, né? Tem uma... Seria a metalinguagem perfeita. Ser cancelado no episódio de cancelamento. Seria... Então, e isso acaba gerando um medo nas pessoas, né? As pessoas têm medo de falar as coisas porque você pode ser cancelado por qualquer coisa. Então, você tem que estar preparado em qualquer momento. Exatamente. Tem um canal que eu gosto muito, que chama o Mimimídias. Não sei se vocês conhecem. Sim. Que, aliás, o nome é excelente. E aí é um canal de vídeo ensaios. São 3 acadêmicos, né? 3 pessoas que pesquisadores, assim, pessoas que estudam de diferentes áreas do conhecimento, né? E uma delas, que é a Clara Mateus, ela falou num dos vídeos que era justamente sobre cancelamento, né? Que, né? Vou até que citar com aspas. Será que não existe problema de um só grupo da sociedade assumindo os papéis de júri, juiz e carrasco? E aí, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, porque realmente, se você tá lá e você comete um crime na vida real, e é bem engraçado falar isso, porque quase não existe mais essa separação entre vida real e virtual, mas enfim. Você vai ter alguém que vai prestar essa queixa, e aí isso vai ser estudado por um juiz, ele vai analisar o caso, então, eventualmente pode ter um júri que vai, enfim, ver as possibilidades, o que se enquadra, e aí você vai receber ou não essa punição. Então é algo muito mais estipulado e há uma separação. E eu acho que o que mais me incomoda na internet é justamente isso. Virou uma coisa que talvez seja muito até por quase um sentimento de vingança, um sentimento revanchista, assim, tipo... não, você fez uma coisa errada, a gente nunca mais quer ver você aqui falando tal coisa, ou não sei o que, você já tá errado. Tipo, a pessoa não tem o direito de se defender, não tem que, tipo, explicar e tal. Tipo, você tá errado, sai daqui,
se aparecer de novo, você tá ferrado. Então acho que é algo muito complicado. Nossa, eu vejo muito isso. E normalmente as pessoas que fazem isso já não gostam da pessoa antes. É, exatamente. Então elas só arranjaram um motivo. É tipo, opa, agora eu tenho um motivo pra acabar com você. O que eu sempre quis fazer, em primeiro lugar. Então, é um motivo que acharam. É um desejo incessante de você vigiar, né, as outras pessoas e punir elas, né? Você parece que quer achar o erro, ou mesmo que o erro caia na sua frente, esse revanchismo mesmo, né, de você querer, você fez isso, ou você falou isso, então agora a gente vai te punir por isso que você fez, né? A gente vê isso em todo lugar, assim, e claro, esse é um dos lados desse monstro que é essa ideia de cancelamento, né? De você tentar ser o juiz, ser Deus, né? Na internet, né? E você não olha pra você. Né? Exatamente. Você não olha pra você mesmo. Você pode estar fazendo o mesmo. Uhum. É bizarro isso. Tem até um caso interessante que eu vi num vídeo, eu tava estudando pra essa pauta realmente, pra não ser cancelado. E aí eu fui ver um vídeo justamente de uma pessoa que já foi cancelada várias vezes. Eu já dei não digo uma cancelada, mas eu já dei um deixar de seguir e seguir depois algumas vezes por algumas discordâncias, mas não chega pra lá. Gosto. Daqui a pouco a gente conversa, fica aí parado, vai. Então, mas isso é cancelar? Isso é criticar, sei lá. Eu não considero, por exemplo, cancelar se você não concorda com a pessoa e você fala, bom, eu prefiro, pra minha sanidade mental, não acompanhar mais o que essa pessoa produz. Vocês viram que não tem nem concordância o que é cancelar? Você vai perguntar pra qualquer pessoa, vai ser diferente. Tipo, eu não quero nunca mais ver ela. Eu não quero que ele tenha emprego nunca mais. Sabe? É diferente. É algo que é muito novo ainda. Acho que é justamente por isso que é legal a gente trazer pra discussão, né? Porque ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. É igual o corona. Tipo, mano, que porra é essa, velho? Exato. Não tem vacina ainda pra cancelamento, gente. Mas enfim, nesse vídeo dessa pessoa que eu disse que já foi várias vezes canceladas, que é o Easy Nobre, não sei se vocês conhecem, é um cara que tá na internet desde que era mato também. E aí ele citou um caso muito bizarro sobre isso. Eu vou resumir aqui. Teve um brother que ele levou uma placa zoando, assim, falando pro pessoal transferir dinheiro pra ele, como se fosse pro PicPay de lá, sabe? Tipo, acho que é Zimo o nome, pra ele comprar cerveja. E fez um cartaz engraçado e tal, levou por um jogo, a TV focou nele e um monte de gente doou. Aí beleza. O cara falou assim, gente, eu não preciso de tanta grana. Tipo, rapidinho chegou $400, sabe? Tipo, ele falou, não, ó, comprei aqui o engradado de cerveja, tá bom. Eu vou doar isso pro hospital aqui que trabalha com crianças e tal. Beleza. Aí a marca da cerveja, tipo, todo o dinheiro que ele foi recebendo, eles iam igualar e doar. E também esse aplicativo, que é o Zimo também. Então, no total, ele tinha conseguido, tipo, $1 milhão e pouco pra doar pro hospital que auxilia as crianças. Aí, como diria aquela famosa frase de bar, até aí tudo bem. Sim. Só que, o que aconteceu? Um jornalista resolveu ir buscar no Twitter desse cara, encontrou 2 tweets dele, que obviamente não eram coisas muito legais, mas tipo, de 2012, uma parada dessa, quando o cara era adolescente. E aqui, vale lembrar que, né, novamente o disclaimer, não é porque você é adolescente que está permitido falar essas coisas, mas, enfim, de qualquer maneira, você ainda é um adolescente que, mano, você não sabe muito bem o que você tá fazendo. E aqui vale muito o agradecimento de mim para mim mesmo por não ter me exposto na internet nessa faixa etária. Voltando. Esse jornalista, ele achou 2 comentários não muito legais nesse sentido e fez uma matéria sobre isso. E aí, esse cara que tinha feito o cartaz, além das marcas terem igualado o valor da doação, a marca de cerveja topou dar 1 ano de cerveja pro cara de graça. E aí, por conta dessa matéria que teve uma repercussão, a marca cancelou isso, manteve as doações e tal, e o pessoal começou a atacar esse cara e tal. Só que, agora vem o plot twist. Foram procurar no Twitter desse jornalista e descobriram que tinham, não 2, mas vários tweets ofensivos assim. E aí fica aquela velha questão. Puta merda. Quem cancela os canceladores? Aí se a gente for buscar no Twitter das pessoas que foram cancelar o jornalista, também vai ter. Exatamente. É aquela coisa do teto de vidro, né? Ai, meu Deus. O ciclo sem fim. É muito complicado a gente pensar nesse sentido, porque eu acho muito complicado você colocar as opiniões que você tem agora e comparar com o que a pessoa tinha muito tempo atrás, tipo, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Tipo, realmente, tem coisa que eu não penso
ontem que eu vou pensar hoje, sabe? Tipo, e aí você vê uma distância tão grande, tipo, ainda mais no momento que a gente teve realmente uma conscientização de que todas as pessoas sobre a gravidade que esse tipo de comentário pode ter, você fazer essa comparação, eu acho que é algo muito perigoso. E assim, todo mundo pode acabar meio que sair prejudicado. Então acho que é uma reflexão que eu queria até pra gente poder pensar que, meu, hoje você tá cancelando alguém, mas depois você pode ser cancelado. Tipo, ver como que é uma coisa que, meu, atrapalha muito a sua vida. Sim, e é engraçado porque quem tá nascendo agora tá com a internet já desde que nasceu. A gente foi meio que se acostumando com ela, né? E então a gente não tinha muita noção, que nem o Guilherme falou. Ser adolescente na internet, você vai fazer o que você quer. E ninguém era, vamos usar a palavra que todo mundo adora também, militante. Ninguém era tão militante quanto agora, o que é muito bom. Mas antes as pessoas faziam piadas com 1001 coisas, vocês sabem. Era o normal, entre aspas. Não que era legal sempre, mas as pessoas não reclamavam. Então foi a partir de agora que começou. Então todo mundo que tá na faixa dos 20 e pouco agora, ou 30, não sei quantos anos o Easy Nobre tem, e tá agora sendo cancelado porque falou besteira, como você falou, há muito tempo atrás, que a gente não tinha nem noção na internet, o que ia virar isso aqui, né? Virou, tipo, que nem o Guilherme falou, não tem distinção da vida real e da internet. É só você olhar pra cultura, né? Quantidade de música, quantidade de obras, né? De livros e tudo mais que retratam uma época e falam coisas que não se encaixam hoje, né? Que hoje em dia a gente fala, meu Deus, o que é isso? Mas assim, até que ponto a gente não pode aprender com isso, né? Olhar e falar, olha só de onde a gente saiu e onde a gente tá hoje, né? Então, é louco isso, você pegar algo que vem do passado, você pegar tweets antigos, né? Pra você. Hoje o que mais tem na internet é pessoas que querem atacar alguém e a internet é um registro, né? Ela é um registro ali do seu comportamento. Quando você fala alguma coisa na vida real, né? Você fala num barzinho, você fala na faculdade, você fala no trabalho, a sua fala, ela desaparece ali no momento que você falou. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu. Só que quando você coloca isso na internet, daqui a 10 anos alguém pode ir lá, voltar e trazer pra hoje algo que você falou com a sua mentalidade de 10 anos atrás. E até que ponto isso é justo também? Até que ponto você não tá querendo crucificar alguém, mas você tá querendo usar atalhos pra isso, né? Você tá sendo mais mau caráter fazendo isso, até do que às vezes o que a pessoa realmente disse, né? Pensei que a Letícia ia comentar. Desculpa, eu fiquei sem palavras. Muito bonito, Gabriel. Você falou muito bem, cara. Você é muito talentoso. Que isso? Fiquei sem palavras. Que isso? Boa tarde. Eu queria fazer um cancelamento. Eu preciso do CPF RG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório e formulário de cancelamento preenchido. E dentro disso que você falou, eu queria até destacar uma coisa que eu tava vendo num vídeo que o Emicida, que é um cara que eu sou fã de carteirinha, e acho que eu já falei isso em metade dos episódios, já falei que eu sou fã do Emicida, mas eu vou falar de novo até ele participar aqui. Enfim, num vídeo que ele fez, ele tem um programa que ele participa no GNT, e aí ele citou uma frase que eu acho muito interessante, que é justamente sobre isso, que é: a internet tem dificuldade para lidar com duas coisas, tempo e nuance. E eu acho que isso é bem relevante a gente pensar, porque algumas coisas são tiradas do contexto propositalmente, como a Letícia tinha falado, né? Meio que para perseguir alguém, né? Se você quer prejudicar uma pessoa, fazer, sei lá, perder um emprego ou uma posição de poder ou influência ali, você consegue achar pretexto em tudo, né? Tem até uma frase que é muito conhecida, eu escutei isso na faculdade, que é algo como todo texto sem contexto vira pretexto. E é justamente isso, né? Se alguém quiser perseguir a outra pessoa, tudo vai ser motivo pra poder criticar, pra poder falar mal e tal. E a gente vê isso muito na política, né? Algumas coisinhas muito tipo, mano, obviamente a pessoa não falou isso, sabe? Mas é tudo distorcido e tal pra vilanizar o outro, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito perigosa. As pessoas estão com a mentalidade que tudo é novela, tipo, meu, não existem vilões, assim, sabe? Tipo, algumas pessoas sim, mas não todo mundo, a maioria das pessoas... É muito pouco, né? É uma polarização maluca, porque ninguém vai ganhar, entendeu? Não tem isso. A vida não é assim, Vingadores, entendeu? Não é assim a vida. E é uma guerra de narrativas, né? É uma guerra de narrativas, porque tanto tem quem olhe algo que tá ali e você puxa alguma coisa ruim,
tanto quando alguém tá falando uma coisa muito ruim na cara, totalmente explícito, e sempre vai ter quem vai falar assim, não foi bem isso que a pessoa quis dizer, né? Eu acho assim, que as pessoas escutam o que elas querem. Exato. Eu percebo isso muito, desde que me deu isso na cabeça, as pessoas escutam o que elas querem e elas vão ir atrás disso, entendeu? Eu entendi desse jeito, é isso que eu quero, e se alguém tá discordando, eu vou discordar dessa pessoa, porque ela não tá pensando do mesmo jeito que eu, sendo que a pessoa também tem outro pensamento, enfim. Nunca vai entrar no consenso. Eu li na internet esses dias uma frase que eu achei muito interessante, que fala exatamente sobre isso que a gente tá falando, que é, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há no mínimo 6 chances para um mal entendido. Exatamente. Então, quer dizer, tem muitas etapas, né? Até que a comunicação seja feita e que a outra pessoa realmente entenda o que você quis dizer. Ou se você às vezes se expressou errado, ou se você realmente pensou errado desde o início ali da tentativa de se comunicar. Então, quer dizer, as chances de dar errado são muito grandes, né? Mas parece que hoje, cada vez mais, as pessoas, elas não querem entender. Elas realmente querem escolher os seus lados. Então, você não tá ouvindo só o que a pessoa tá falando, mas você tá ouvindo o que a pessoa é. Então, você já julga quem ela é primeiro e depois você decide como que você vai querer ouvir o que ela disse. Muito mais... a vida é muito mais Game of Thrones, né? Com os personagens todos fazendo coisas boas e ruins, do que uma novela que, tipo, sei lá, uma novela mexicana que todo mundo ou é bom ou é ruim, né? Tipo, não ou é vilão, Disney, ou assim, nesse sentido. coitadinha. Tipo... É muito doido isso, não... E não precisa ser assim, sabe? Tipo, as pessoas querem simplificar a vida, só que não é tão simples. Todo mundo vai fazer coisa errada o tempo todo, vai fazer... E vai fazer coisas boas também, tipo... Tem algo que eu acho muito bizarro e muito bem feito, que eu sempre me recordo disso, que é uma campanha da Folha, antiga. Não sei se vocês lembram. Sei. Eu acho que eu sei qual que você tá falando. Sabe qual Cara, é, né? Que eles começam e falam assim... fora Eu não aguento mais Essa ouvir. mesmo. Mano, quem fez faculdade de comunicação não deve aguentar, mano. A maldita da propaganda da Folha. Mas é muito boa mesmo, por isso que todo mundo já tá cansado de ver. Fala aí, Guilherme. Essa é particularmente o meu Bauman, porque eu sempre cito essa propaganda. Exatamente. Que começa assim, tipo, mostra alguns pontinhos escuros numa tela branca e vai tirando o zoom, né? E aí são várias frases. Esse líder ajudou o seu povo a superar as dificuldades econômicas. No seu governo, milhões de pessoas recuperaram seus empregos. Vai falando várias coisas boas assim, e aí quando vai distanciando, chega no final, era ninguém menos que... E no meio você fica, nossa, esse cara é foda, hein? Ele Isso ajudou o país. Aí quando abre o zoom... aí você percebe que era ninguém menos que Adolf Hitler. Então você fica tipo, mano, que bizarro. Mas, tipo, até pessoas que fizeram muito mal, fizeram algumas coisas positivas, depende da sua narrativa, se você quiser mostrar aquilo. Mas se você não quiser, você apenas esconde aquilo e tal. Acho que é algo muito complicado a gente pensar, porque realmente vão existir várias situações em que se você quiser falar, não, beleza, essa pessoa era super boa, você consegue, mesmo deixando de lado várias coisas. Que isso me recorda de um dos meus memes preferidos da atualidade, que é o Pica-Pau passando pano. Ai, viu? Ai, esse Talvez fulano. seja o oposto, né? O oposto do cancelamento seja passar pano. Exatamente. Você passa pano mesmo com o cancelamento, entendeu? Você sabe o que a pessoa fez errado, mas eu gosto tanto que eu vou passar um paninho pra você, eu vou deixar ali na deriva e eu vou continuar gostando de você. O que também, não sei, né? Como é que julga isso? Se você gosta da pessoa, ela faz alguma coisa de errado, mas todo mundo sempre vai fazer algo de errado, o que você faz? Você continua gostando? Eu quero dar um exemplo. O Guilherme sabe qual é. Que é bem pessoal da gente. E a gente gostava muito de um cara, eu vou falar o nome, o Tavião. Ele fazia vídeo pra internet e tal, e ele namorou um tempo com a Dora, que também faz vídeo pra internet, e eles namoravam, a gente inclusive gostava muito desse casal, né, Gui? E até que, tipo, eles terminaram, e depois, muito tempo depois, saiu o vídeo da Dora em prantos, assim, porque ela falava que sofreu pra caramba nesse relacionamento, que ele fez isso, tá, que coisas horríveis. E a gente nunca ia imaginar que esse cara, que na internet ele era, assim, a pessoa mais boazinha do mundo, fazia isso
com a namorada dele, entendeu? Por que ele tratava tão bem todo mundo na internet? Parecia ser a melhor pessoa, assim, a pessoa mais calma. E você escutando a visão da moça que viveu com ele, casou com ele, você vê que a pessoa não era aquilo. E nesse caso, a gente teve o quê? Uma decepção. Foi uma decepção, não é caso de, cancelei porque ele fez mal. É porque a gente ficou decepcionado e não quis mais, saber. E ele sumiu, assim, sumiu mesmo. Acho que foi um dos maiores cancelamentos da internet, porque ele realmente não existe mais. O perfil dele tá nas redes sociais, mas não tem nenhuma atividade, não aparece foto dele, nem nada, assim, é bizarro. E assim, literalmente no dia que ela postou o vídeo falando, ele deu lá uma meia-culpa, que não tem como desculpar por aquilo, óbvio que foi, horrível o que ele falou, e nunca mais apareceu. Ele se cancelou da internet. Ele mesmo foi cancelado e, fugiu da internet. É como se ele fugisse do país, sabe? Cometeu um crime e fugiu do país. Ninguém mais sabe, bizarro, assim. eu queria falar Então, desse aconteceu. cancelamento particular, porque como você falou, eu era muito fã do Tavião, todos os vídeos do canal dele eu acompanhava, isso desde que ele fazia o Rolê Gourmet com o PC Siqueira, e, Sim, a gente amava. inclusive entrevistei ele por um trabalho que a gente fez, né? É verdade! Nossa, eu tinha esquecido disso. E a gente ficou super feliz. E ele foi super gente boa. Viu? Ele foi muito gente boa. Tenho foto com ele que nunca vai aparecer na internet. Pra não ser cancelado. Eu também tenho. na YouPix de sei lá quando, 2014, acho. E assim, E aí, fiquei numa fila pra ver ele, entende? Você não conhece a pessoa, é isso que eu tô te falando. Você não conhece a pessoa por inteiro. Porque na internet você entra em contato só com a parte que a pessoa quer mostrar, né? E quando a gente vê essas outras coisas, a gente tem contato com a parte que a pessoa não mostra, porque na internet é tudo felicidade, todo mundo é bonzinho, não sei o que e tal, mas não é assim, né? Isso que é mais bizarro. E você cria um personagem também na internet, ela te dá essa possibilidade. Você pode ser quem você quer. Não é nem que você é aquela parte lá, você pode ser quem você quiser, sim. E eu acho que isso transcende um pouco a internet. Eu uma vez também, eu fiz uma reportagem sobre relacionamento abusivo, né? E tem uma coisa que assim, me chocou muito naquela época e que eu, enfim, fiquei refletindo sobre isso desde então, e toda vez às vezes eu paro e penso sobre isso, que uma das entrevistadas falou pra mim, né, que ela tava num relacionamento ali que ela sofria pra caramba, que o cara, enfim, fazia umas coisas bem bizarras mesmo, e só que os dois sempre iam pro bar, sempre tinham amigos em comum, e aí todo mundo virava pra eles e falava, nossa, que casal lindo que vocês são, nossa, vocês nasceram parece que um pro outro, não sei o quê. E aí ela recebendo aqueles comentários daquelas pessoas, ela ficava pensando, meu Deus, será que eu que sou errada? Eu passo tudo isso dentro de casa e as pessoas falam isso pra mim, sabe? E na real ninguém tá dentro das casas das pessoas pra saber o que realmente acontece, né? Então a gente só tem as versões boas e legais que a gente constrói, o que a gente quer construir, só que a gente não pensa que ninguém é fado ou fada sensata, né? E isso é muito louco. Ninguém mostra a verdade de cara assim. Que nem a gente adorava eles como casal, e aí do nada acabou, e aí veio o vídeo e você fica caraca, eu não fazia ideia. Essa ideia de você colocar num pedestal todo mundo que você gosta, sabe? Né? Essa pessoa nunca errou, né? E quantas vezes a gente ouve isso na internet? Essa pessoa nunca errou, não sei o quê, ou fada sensata, ou não sei o que lá. Não sei o que. E As beleza. famosas fadas sensatas. Começa como uma brincadeira, como, legal. Só que até que ponto as crianças, sabe, de 14 anos que usam Twitter, não realmente acreditam naquilo, sabe? Vão defender, não importa o que a pessoa faça. E aí viram como se fosse um mini exército daquela pessoa. E aquela pessoa vai fazendo barbaridades e elas sempre vão passando pano, né? Como a gente falou. Enquanto outras pessoas já estão cancelando, né? Antes de você querer... As pessoas já têm uma indisposição com essa pessoa, então já quer sair cancelando na primeira brecha que tem. Enquanto isso, essas pessoas ficam passando pano e aí fica nessa guerra de cada um tá com a sua versão e ninguém tá disposto a parar, pensar e refletir, né? E se questionar. Será que a outra pessoa tem alguma razão nisso? Isso não existe mais, né? É só quem grita mais. Eu penso muito nisso que você falou, 14 anos. Como é que tá sendo pra quem tem, tá na adolescência agora? Como é que eles veem isso? Como é que vai ficar na cabeça deles isso?
Porque, como eu falei, a gente estava descobrindo a internet, o Twitter estava nascendo quando eu tinha 13, 14 anos. Eles já entram num lugar que você tem que dar sua posição sobre tudo, você tem que falar sobre tudo, você tem que ter uma opinião, você tem que escolher o seu lado e você tem que cancelar quem não tá do seu lado. Então, assim, imagina a bagunça pra quem é adolescente agora. E fica um senhor de 60 anos brigando com uma criança de 12, sabe? É bizarro isso. Exato. E aí fica... Não é nem justo, porque quem tem 40 anos não tem a mesma vivência de 14, e os de 14 tá tentando, não, você tem que me respeitar. E eu fico, what? E eu acho que dentro disso, vale sacar bem essa questão da projeção, né? É algo muito comum, infelizmente, é justamente as pessoas buscarem alguém pra ser essa referência, essa pessoa perfeita, que não vai errar, que é minha referência, que não sei o que e tal. Só que, na verdade, isso não existe, né? Você vai ter um choque de realidade, e aí, quando você percebe que aquela pessoa não é tão perfeita quanto você imaginava, aí são duas coisas. Ou você tem uma desilusão gigantesca, e aí é uma coisa que gera os cancelamentos, tipo, meu, não acredito que isso aconteceu, eu estou muito decepcionado e, tipo, não vou conseguir mais olhar pra essa pessoa do mesmo jeito, né? A pessoa se sente enganada, né? Uhum. Ou você faz aquilo, o inverso, você fala, não é bem assim e tal... E você tenta achar justificativas para ações que, nem a pessoa tem como justificar, né? Então, acho que falta um pouco do meio termo. Acho que realmente a internet, e digo de forma geral, porque as pessoas que estão na internet, né, e não o local, né, virtual, tem muita dificuldade em achar esse meio termo. Em entender que nem tudo ou a pessoa tá certa ou a pessoa tá errada, o que ela fez tem justificativa, ou ela tem que ser presa e tal, então falta muito esse bom senso. E se você fica no meio termo, você tenta ver uma análise um pouco mais calma, você já é acusado de ser uma pessoa que fica em cima do muro e não sei o que também é algo que também não faz nenhum sentido. Você não pode ser de um lado nem do outro, nem ficar no meio termo. Então, o que eu posso fazer na internet? Nada, né? Exatamente. Vira realmente essa situação binária, né? De ou certo ou errado. E é muito bizarro isso. Tipo, eu nem sou a pessoa a falar isso, ou que deveria falar isso, mas assim, nessa posição de ou todo mundo é fada sensata, ou todo mundo é racista, sabe? Você começar a usar esses termos que são muito fortes pra você usar em qualquer momento, em qualquer situação, sabe? Isso é muito louco, assim, como palavras, às vezes, elas têm uma força pras coisas, sabe? E as pessoas parecem... Nossa, no Twitter não vale nada a força das palavras. Parece que você joga lá e, tipo... Pega quem quiser. Você chama outra pessoa de fascista, porque, sabe, assim, tipo, não concordou comigo, não gostou da Manu Gavassi no BBB, e a pessoa manda uma dessa, você fala, meu Deus, velho, calma, sabe? Você fica, tipo, esses dias eu vi isso, falei, caramba, calma, é só Big Brother, e a pessoa só falou que queria que saísse no paredão, sabe? Tipo, calma. Nossa, nesse Big Brother, eu tô, tipo, assustada, porque parece uma guerra. Ninguém pode sair de casa, então é uma guerra no Twitter. Então, eu não tô sabendo nem lidar, assim. A gente parece estar na trincheira, assim, e pá, pá, pá. E as bombas são palavras, assim. Você vai jogando, pá, pá, e ataca quem atacou, entendeu? E justamente nesse sentido, acho que vale a gente realmente ter uma preocupação. Acho que eu considero também essa questão do peso das palavras, mas também, obviamente, das ações e tal. Só que eu acho muito complicado, de forma geral, porque na internet você... eu acho que é um espaço onde todo mundo é julgado por tudo, né? Se hoje em dia, se você chegar e postar uma receita de miojo no Twitter, as pessoas vão te cancelar porque, nossa, numa situação como essa, você tá falando de miojo e não sei o quê. E, tipo, mano, você tá só postando uma receita de miojo, sabe? Tipo, tudo é motivo para as pessoas te julgarem, para você julgar as pessoas. E se você quiser inventar que a pessoa fez 1000 barbaridades, você consegue, só porque ela postou uma receita de miojo. Tipo, você tá postando essa receita do miojo, mas e as pessoas que não têm o miojo, sabe? Tipo, mano, calma, velho. E eu não consigo sair de casa pra comprar miojo. Não, eu mesmo falei que não gostava de miojo no Herd 5, fui claramente cancelado pelo Matheus e pelo Guilherme, que estavam comigo na conversa. Não, mas aí foi com razão, me peço desculpa, mas aí foi com razão, porque... Nossa, eu não gosto de miojo também, bate aqui. 2 cancelados. Enfim. Tem um meme agora que já tô cancelada mesmo, agora tem esse meme, né? Alô, central de cancelamento. Boa tarde. Eu queria fazer um cancelamento. Eu preciso do CPF RG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório, formulário de cancelamento preenchido.
Olha, tem uma coisa aqui na pauta que tem o assunto de linchamento virtual. Certo. Isso daí eu já acho muito mais sério do que o próprio cancelamento, assim. O linchamento virtual é uma coisa que tá acontecendo bastante. Será que não se mistura em certo ponto? Em que sentido? Eu acho que Será que o cancelar, é isso que eu acho que talvez seja interessante a gente falar sobre. Será que o cancelar é só você, uma pessoa me frustrou, né? Frustrou as minhas expectativas, não gostei do que ela disse ou do que ela fez, vou parar de acompanhar. Isso é cancelar? Ou cancelar é, eu não gostei do que você disse, então, tipo, eu vou divulgar a sua imagem publicamente, falar mal de você publicamente inúmeras vezes e criar essa onda de linchamento virtual para cancelar essa pessoa da internet. Então, quanto mais essa pessoa for prejudicada pelo que ela falou, o que ela fez, seja perder patrocinador, perder emprego, atacar, enfim, a família ou qualquer coisa do tipo, é válido, sabe? Porque a pessoa, entre aspas, merece. É aí que entra nem todo mundo tem o aval pra ficar julgando, sabe? O exemplo que eu dei. Eu não vejo mais a pessoa do mesmo jeito, eu não consigo acompanhar. E não acho que ele merece as mesmas oportunidades, porque, como eu falei, ele dava uma ideia na internet que era totalmente outra do que foi mostrado que ele é. Mas eu não fiquei, tipo, mandando pra todas as marcas que patrocinavam ele. O cara fez até vídeo com o Drauzio Varela, entendeu? Não era qualquer um, não. E eu não fui lá falar pro Drauzio, olha só o que ele fez, cancela ele agora, apaga o vídeo, não quero nunca mais ver, sabe? Eu não sei, as pessoas estão bem bravas na internet. É isso que eu vejo, as pessoas estão bravas. Elas estão... Espumando. Isso. E aí você acaba indo em todas as ramificações. Que nem do Júlio Cocielo lá. Todo mundo, quando aconteceu, falava com a Coca-Cola, com não sei o quê, porque ele é um cara muito patrocinado. E aí ele foi perdendo, porque a marca, né? A marca, cliente que tem a razão sempre, então a marca vai acabar com o patrocínio. É um direito da marca, né? Não querer vincular a imagem dela a coisas que ela não concorda. Não, você acha que marca quer crise de imagem? Jamais. É tudo que uma marca não quer. Então, qualquer coisa que tenha a ver... Exatamente. Eu acho que tem níveis também, né? Assim, tem essas situações bizarras, assim, que a pessoa, tipo, fala alguma coisa, sei lá, totalmente fora da curva, assim, uma coisa que realmente é repugnante e que as pessoas cancelam de diferentes formas, né? Seja dessa forma de não querer mais acompanhar, que eu acho que cada um tá no seu direito de acompanhar válido, o que quer, o que quer ver ou não quer, eu acho que ok. Ou as pessoas que vão e querem realmente punir, né? Elas são os justiceiros do novo milênio. Tem aqui na pauta também atacar a família. Tipo, precisa. Você vai atrás de coisa que não tem Então, nada a acho que o ver. Guilherme, não sei se o Guilherme tá por dentro da situação que aconteceu lá com o podcast Mamilos, né? com certeza. Eu também, que foram atrás da filha lá. Então assim, e não só esse caso, muitos outros casos que a gente vê que as pessoas, elas perdem a noção, sabe, dessa... Sei lá, elas começam a fazer coisas... É o que eu falo, as pessoas estão muito bravas e eu não tô entendendo. Se é tipo, você entra na internet e fica bravo, você começa a soltar... Aí tem esse lado, assim, quando a pessoa... Acontece esse cancelamento por alguma coisa bizarra que a pessoa falou ou fez, mas também acontece muito da pessoa querer cancelar simplesmente por discordar. E, tipo, isso também é muito bizarro. Tipo, a pessoa... algo que a gente até já falou no Hertz, no episódio 5, né? Quem ainda não ouviu, por favor, ouva, que é o episódio de o episódio de falácias, que a gente fala justamente sobre como hoje em dia, cada vez mais, falta nas pessoas, e isso eu digo não só uma coisa de bom senso, porque também, né, falta muito bom senso, mas eu acho que uma questão até de educação, as pessoas deveriam, na escola, aprender, desde pequeno, sobre como argumentar, o que é argumentar, sabe? O que é você atacar ideias, sabe? Não as outras pessoas. E que tudo bem está errado também. Você não vai estar sempre certo. Exatamente. Ninguém quer estar errado. Eu sei que é ruim pro ego, não é legal, você não quer, tipo, se sentir derrotado, mas vai acontecer com todo mundo, assim. A vida tem muito mais não do que sim na vida. É louco isso, assim, como falta
argumento, como falta as pessoas saberem, assim, aceitarem o fato de que em algum momento elas vão estar erradas. Em algum momento elas escolheram errado, elas estão do lado errado da história. Em algum momento elas, sabe, vacilaram aqui ou ali. E assim, você tá livre. Discussão é isso. É você apontar o erro no argumento do outro e o outro apontar o erro no seu argumento. Os dois crescem com isso. Os dois aprendem que, beleza, eu vou fortalecer meu argumento agora, porque teve alguém que passou, sabe, igual o Google que contrata pessoas pra tentar hackear o sistema deles, pra poder, eles pagam alguém pra entrar lá e tentar hackear o sistema deles, pra poder, se achar erro, eles vão lá e arrumam, né? Então, assim, é melhor que alguém encontrem logo problemas ali do que deixar rolar e daqui a pouco vai achar um monte de problema de uma vez só. Então, assim, acho que a falta de argumento, a falta das pessoas saberem argumentar, saber discutir, saber discordar, aceitar o contraditório, faz com que qualquer coisinha, por mínima que seja, já faça você querer cancelar, já faça querer você ou ir pro lado do que acha que aquilo, então vou usar qualquer palavra abominável que eu acho que deve ser e vou jogar aqui, então você é tudo isso, ou então você ir pro outro lado que você vai achar que qualquer coisa é mimimi. E qualquer coisa, mesmo as coisas que as pessoas realmente sofrem com aquilo, as pessoas realmente estão passando por aquilo ou passaram por aquilo, e você vai diminuir aquilo, sabe? Você diminuir a luta de alguém, diminuir o que uma pessoa vive, simplesmente por falar, poxa, eu sou superior, eu acho que isso aí é mimimi, hein? Nossa, vitimismo. Sabe, quem é você pra achar o que é vitimismo e o que não é, sabe? Nossa, eu odeio quem fala isso. E a pessoa não se coloca no lugar da outra, entendeu? Nunca ninguém vai saber o que o outro passa 100%. Mas se a pessoa tá ali, ela tá te explicando tudo, e você joga tudo no lixo e fala, não acho que você tá pensando demais, não era pra ser tanto assim. Aí você fica, ok, e a pessoa que falou ali meia hora vai fazer o quê? Não tem como mudar a opinião da outra, sabe? Então é só, lamentar. Uma coisa que eu queria comentar dentro disso, acho que dois tópicos, né? O primeiro é sobre essa dificuldade das pessoas enxergarem que elas podem ter falhas, né? Acho que esse medo da falitude, medo de você não ser perfeito, motiva as pessoas a acabarem levando as coisas, enfim, muito adiante. Então você às vezes sente que você talvez não esteja realmente certo numa situação, mas você não dá o braço a torcer. Então você continua aquela coisa, você dobra a aposta e vai, não, é isso aí mesmo e tal, e aí você já parte, dá uma escalada no discurso para poder deslegitimar a outra pessoa e provar que você tá certo. E aquela coisa, você vencer uma discussão é algo que é importante, ou você aprender algo talvez não é mais, sabe? Você conviver com as diferenças é muito, muito necessário para a gente viver numa situação realmente democrática, né? Que a gente possa entender que as opiniões, e aqui vale mais uma vez um disclaimer, as opiniões que seguem os princípios democráticos, que seguem as leis e tal, podem ser consideradas dessa maneira. As outras que já escalonam nisso, a gente não tem que realmente abrir espaço, né? Aquela coisa do complexo do paradoxo da tolerância, né? Mas enfim, eu queria também falar outra coisa que eu acho interessante da gente pensar, que é sobre envolvimento emocional, ou investimento, né, emocional, talvez. Que você, às vezes, passa a gostar de alguém, sei lá, de um artista, desde que você tinha, sei lá, 14 anos. Aí você tá com 21. Passaram-se 7 anos de você gostando daquela pessoa, indo no show, comprando disco, não sei o quê. E aí quando você tem essa desilusão, quando você percebe que a pessoa fez algo que não é certo, você não consegue apenas, deixar de gostar. E aí você procura todos os pretextos, todos os motivos pra poder passar aquele pano maroto e só pra não perder tudo, como se você... A pessoa deve sentir, não posso jogar tudo isso no lixo, foi algo que foi tão marcante e tal, mas, não tenha medo, sabe? Isso acontece muito porque as pessoas vão errar, mas, você não precisa também ter esse medo, de jogar tudo fora, porque, apesar de tudo, e aqui vale até citar um tópico que eu acho muito importante nesse sentido, dá pra você separar, né? Aquele sentimento que você teve, ouvindo aquela música ou lendo aquele livro e tal, da pessoa, do responsável por aquilo. Que aí é algo que eu já comentei bastante com a Lê, bastante com o Gabriel também. Justamente, dá pra separar a obra do artista cancelado? Fica aí o questionamento pra vocês. Com certeza. Eu acho assim, nas últimas eleições aí que teve,
todo mundo tava brigando com gente da família, sabe? E você vai cancelar, tipo, seu pai, sua mãe. Não quero mais, vou te excluir de tudo e não quero mais, tipo, é sua mãe, sabe? É seu pai. Então eu vejo do mesmo jeito, assim. Você tem que separar, tentar conversar, não sei o quê. E com celebridade é diferente, porque você não conhece a pessoa, ela tá muito longe do seu alcance. Você só tem alcance da obra dela. Você gosta da obra dela, você pode ter um apreço pela pessoa, mas de verdade você não conhece ela se você não tá ali do lado dia a dia, que nem você tá da sua mãe e do seu pai. A gente nem se conhece, né? Exatamente, você Quanto conhece a obra da pessoa. Então, assim, goste da obra da pessoa. E se a obra da pessoa fala sobre, sei lá, o que ela fez, aí que já muda tudo. Se você concorda com o que a pessoa fez, aí talvez esteja errado. Mas se você gosta da obra e vai ficar se cobrando por causa disso, eu coloco no mesmo patamar de brigar com a família por causa de política. Não acho que precisa ficar quebrando a cabeça assim toda hora, porque não vai chegar a lugar nenhum. É o que eu sempre falo, não tem vencedor nessa guerra. Não tem vencedor e perdedor, e é isso que as pessoas não entendem, né? Não, porque todo mundo quer ganhar o discurso. É uma queda de braço, né? Cara, eu acho que é muito, muito importante a gente separar quantos autores ou, enfim, quantas coisas que a gente consome que a gente... Na verdade, tudo, né? Nada, a gente... É o que a Letícia falou, a gente não conhece... Caramba, tá dando pra ouvir uns cachorros latinos ou não? Não. Peraí, deixa eu fechar aqui, peraí, rapidão. Lá no fundo, sim. Aí ele começa a latir. Dá medo. Aí agora eu que tô latindo. Eu vou começar a latir pra atrapalhar. Gabriel, a gente sabe que é você latindo. Gabriel, a gente sabe que é lua cheia, Gabriel. Não precisa falar aqui aos bichinhos. Ai, que horror, gente. Vai meia-noite aqui, vai começar os barulhos de lobisomem. Bom, vou continuar então. Au, 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 au. Isso realmente eu não esperava. Pensei que você ia continuar a falar. Aí, não, ele falou, mó sério. Não, vou continuar aqui, ó. Você já sabe que você mesmo sendo o editor vai ter que colocar isso no começo do episódio, né? O Levi que vai se virar com isso aí, ele que decide as coisas. Levi, isso é um aviso. Ai, meu Deus. Coloca no final do programa, por favor. O Gabriel latindo assim, 5 minutos dele. Au, au, au. Loop infinito, né? Aqueles vídeos de 10 10 horas, do Gabriel latindo. Vai que eu já perdi até o fio da meada. Qual que era mesmo? Separar o artista da obra. Então, eu acho que em tudo a gente tem que separar, porque qualquer coisa que a gente... Claro que tudo que a gente produz tem um pouco de nós, inevitavelmente. Só que, por outro lado, não necessariamente uma coisa tem ligação total com a outra, né? Não só produções como livros, músicas e, enfim... A gente tem que considerar até essa questão que a gente falou, assim, de as pessoas são muito fãs, né? Hoje em dia, se tem uma coisa que a internet trouxe, é subcelebridades. É a capacidade de pessoas serem fãs de outras, né? Se antes a gente tinha muito, mas era meio que limitado, até porque a gente não tinha como conhecer muito, e era só o que a televisão mostrava, e era bem fechado. Hoje em dia qualquer um pode ser uma subcelebridade especificamente do Instagram, ou especificamente do... E tem os stories aí pra mostrar o dia inteiro da pessoa. Ou especificamente do Twitter, ou especificamente no YouTube, ou Twitch, ou enfim, cada plataforma tem suas subcelebridades e você, antigamente, no começo do YouTube, não sei se vocês lembram disso, mas a gente sabia, sei lá, contava nos dedos a quantidade de canais no YouTube que tinha 1 milhão de inscritos, né? A gente conhecia eles. Eram 2. Então, tipo, a gente falava, esses caras têm 1 milhão de inscritos. Hoje em dia, canal que você nunca nem viu, ou talvez você nunca nem vai ver, e tem mais de 1 milhão de inscritos. Então, isso é muito louco. As pessoas estão cada vez mais pessoas têm um público ali, né? Tem uma galera, tá todo mundo produzindo, né? Vide nós mesmos. E assim, sempre vai ter. As pessoas estão sendo elas mesmas e recebendo muita atenção por causa disso. Então. Não tem como dar certo isso. Só que a gente não conhece as pessoas. É o que o Guilherme falou. A gente só conhece a versão que essas pessoas mostram pra gente. Eu não sou, na minha totalidade, quem eu sou aqui no Hertz, sabe? O Guilherme também não é, a Letícia não é, ninguém é o que ela é totalmente, o que ela é no dia a dia, quando ela produz alguma coisa, né? Então a gente tem que saber separar, tem que saber que você não precisa defender uma pessoa até a morte, mesmo que ela faça algo muito errado. Você não precisa, sabe?
ninguém tá te pagando, a não ser que esteja. Mas ninguém tá te pagando pra você defender essa pessoa. Você é da assessoria dessa pessoa, então fica calma, relaxa. Então, se você viu que a pessoa errou, calma, respira. Você define com você se você vai querer continuar seguindo essa pessoa ou não. Mas não precisa você ficar, sabe, defendendo com unhas e dentes e justificando o injustificável por defesa da pessoa. E você acaba se sujando junto, sabe? Você acaba indo junto. E aí, quando você abre uma exceção de alguma coisa muito bizarra que alguém que você gosta fez, cara, isso é um passo para que daqui a pouco você faça também. Ou você, quando outra pessoa faz, você fala, não, mas tudo bem. Sabe assim, você vai Normalizando, né? Normalizando algo que não deveria ser, né? Simplesmente porque você é fã de uma pessoa, sabe? Então, assim, isso é muito sério. Acho que é muito complicado. Mas vamos lá, a gente tá concordando muito. Tem a questão que nem do William Vac. Teve uma fala racista durante o trabalho. Certo. Ele não sabia que estava sendo gravado, mas acabou caindo na internet, porque hoje não tem isso, você vai acabar sendo descoberto. Ele perdeu o emprego na Globo, enfim, teve todo aquilo que a gente já falou, a internet se moveu contra isso. Mas ele conseguiu, depois de um tempo, o trabalho na CNN como âncora. E aí, vocês acham que tá certo? Ele merecia? Ou ainda não era o tempo? Eu acho que é muito difícil falar, sei lá, a pessoa tem que ficar 5 meses fora, ou 1 ano, ou nunca mais, ou sei lá. Porque assim, a gente é jornalista aqui, a gente conhece o trabalho dele, não vai falar que ele é ruim, entendeu? Então eu quero saber, ele fez algo, mesmo que ele fez na hora do trabalho. E aí que eu fico essa questão, ele não tava na casa dele, no bar e tal. Não, e assim, mesmo que se tivesse, né? Porque é um comentário, Exatamente. Que realmente não... Só que ninguém ia saber. Não é nem um pouco... Não tem como... Não existe passamento de pano possível, né? Mas eu acho muito complicado justamente porque não tem como a gente agir como o juiz que vai definir que, beleza, você nunca mais pode, você nunca mais, não sei o quê. E ao mesmo tempo, eu particularmente não gostaria de ter consumir um conteúdo que tem uma pessoa que eu não gosto por conta desse tipo de comportamento. Então é difícil você mensurar. Até que ponto, beleza, a pessoa nunca mais vai poder trabalhar? Aí já gera uma questão que eu até queria puxar aqui pra falar. Ou, sei lá, não, a pessoa só tem que pedir desculpa também. Tipo, pode ver, todo youtuber que fez besteira, ele faz um vídeo chorando pedindo desculpa, né? Aí a pessoa, aí já tá tudo bem, né? Já fez o vídeo pedindo desculpa, chorando e tá bom, sabe? Tipo... Nossa, as pessoas esquecem fácil. Sem contar que, assim, mesmo se não tivesse pedido desculpa, as pessoas iam esquecer. As pessoas esquecem. Tipo, qualquer pessoa que já sofreu uma crise de imagem, uma hora vai passar. Só que aí a minha questão, quanto tempo tem que demorar? Tem um tempo? E outra, até que ponto a gente pode também, nós, como simples, enfim, pessoas comuns, podemos decidir quem tem um tempo X ou Y pra fazer uma coisa ou outra, sabe? Isso entra muito num âmbito de subjetividade, sabe? De talvez o William Vac falando aquilo ou fazendo aquilo tenha tido uma repercussão e tenha tido uma consequência pra ele X, mas se fosse outra pessoa, sei lá, poderia ter outra consequência, né? Eu acho que é muito complicado até a gente observar isso, porque para algumas pessoas, se é permitido errar, né? Outras não. Até vale citar aqui o caso, eu tava vendo um vídeo e citaram o Simonal, né? Que teve, nossa. ele foi um cancelado Caraca, ele... bem no pré-internet e não se pôde... Histórico. O primeiro cancelado da história, né? O que também acontece hoje, porque a pessoa às vezes é cancelada e não teve a culpa que tanto colocaram em cima dela, que foi o caso do Simonal. Então, assim, entende que não dá pra ficar todo mundo julgando uma coisa. Quem julgou o Simonal lá no passado? Tipo, como é que se sente agora, sabe? Então, e é muito complicado, porque o cara nunca mais pôde fazer nada, a galera nunca mais deu crédito, a gente, né, assim, se eu estiver falando uma coisa que eu não... se estiver errado aqui, peço desculpa porque eu não tenho todas as informações, mas, tipo, eu não sei até que ponto isso foi comprovado, esse erro dele, sabe? Tipo, sendo ou não, de qualquer maneira, na época da ditadura, o pessoal acusou ele de ser uma das pessoas que meio que dedurava os outros, né? Delatava as pessoas que estavam ou
envolvidos com algum movimento anti-ditadura O ou algo Gil e assim. Caetano. Isso. Foi a questão se ele delatou o Gil ou Caetano durante a ditadura. E assim, ninguém nem foi atrás pra saber se era verdade. Por quê? Porque lá era revista, não tinha internet. Era só revista. Então o que a revista falava, e ele, como negro, era muito atacado, assim. Então, o que a revista falou é a verdade. Então, todo mundo acreditava que ele delatou, sim, o Gil e Caetano. E acabou assim até o fim da vida. Então, e aí justamente, tipo, um cara que, como o Wilson, né? O Wilson super íntimo, como Simonal. Que, tipo, ele... não, a gente mesmo não sabendo se ele errou ou não, ele já foi totalmente cancelado, invalidado. Tipo, ele não teve uma segunda chance que o William Vac teve. Que, tipo, sei lá, tem algumas pessoas são canceladas por algum tempinho e aí meio que caem pra cima. Tipo, eu perdi tanta coisa. Depois, tipo, você tá num papel... que você ganha até mais do que você ganhava antes, você tem mais prestígio do que antes e tal, e você passa a ter algumas pessoas que vão te defender por acharem que é injusto você falar uma coisa dessa, que não é bem assim e tal. Então é muito complicado, porque algumas pessoas têm todo o direito de você errar, e aí você não, porque a pessoa não sabia que era errado. E outras pessoas, se você comete o mínimo erro, já é totalmente escorraçado, já é totalmente meio que negado esse direito da pessoa até se explicar e mostrar que não foi assim que aconteceu, sabe? É meio seletivo, né? É totalmente seletivo, na real. Esse negócio de julgar, tem aquele negócio da lei de Italião, né? Do olho por olho, dente por dente, né? A partir do momento que você prega isso, a partir do momento que você quer que as pessoas sofram eternamente pelos erros delas e não sei o que lá, e você aponta o dedo para essas pessoas, para os atos dela e tudo mais, você quer que ela enfim, tenha que pagar pelo que ela fez e que não sei, você é muito duro com as pessoas. Quando acontece com você não vai querer isso, entendeu? Você nunca se coloca nesse ponto. Quando vai acontecer com seu filho, quando vai acontecer com alguém que você ama, então assim, é muito fácil você querer uma coisa muito forte e uma coisa que seja muito cruel com as outras pessoas, e você não para pensar que talvez a mesma coisa que você está fazendo em algum momento possa ser contra você, né? E você vai sofrer por aquilo que você está apoiando. Total. Você estar no papel de jogar a pedra é muito mais confortável do que de receber, né? Então a gente não mede muito nisso, né? Não mede nem um pouco. E é muito mais fácil nesse sentido. Eu queria fazer um comentário, voltando a essa questão da separação da obra com o artista, né? Gabriel, eu e você gostamos muito dos Beatles, né? Certo. E aí eu tava lembrando agora, quando a gente conversou sobre isso, sobre uma vez que eu conversei com uma colega nossa de sala, a Emily. Lembra da Emily? Sei. sobre os Beatles, porque eu, desde muito novo, era apaixonado pelos Beatles. E aí acho que eu segui ela no Twitter, ou a gente conversou, ou ouviu algum comentário que ela fez, tipo, dentro da sala, certo, que ela não curtia os Beatles e tal. E, tipo, meio nesse sentido de cancelar, sabe? Tipo, e aí eu realmente fui de peito aberto e perguntei por que que não. E ela explicou, tipo, e várias coisas que, tipo, ela falou realmente. Tipo, por exemplo, a música Run For Your Life, que a gente acho que citou no episódio de Beatles. Caso não, é uma música bizarra, em que, tipo, o John Lennon escreveu e falou um monte de besteira, de meio que ser um stalker e tal, da pessoa que ele pretendia namorar, algo assim. Ou também, ainda do John Lennon, tipo, os comportamentos que ele teve, tipo, com as mulheres dele e tal. E ela falou isso, tipo, pra mim, primeiro que talvez eu não tivesse acesso à informação. E segundo que, tipo, eu poderia muito facilmente falar, não é bem assim e tal. Mas foi, tipo, acho que nesse momento que eu entendi que, opa, tá bom, as pessoas que eu gosto, elas não são pessoas perfeitas, não são os cristais sensatos, não sei o que. Não, elas também são suscetíveis a erros e não cabe a mim defender, sabe? Tipo, eu não estou ganhando, não sou assessor de ninguém e é legal, e é possível separar, né? E isso vale até ressaltar. Por exemplo, eu fui alfabetizado muito também lendo as obras do Monteiro Lobato. E hoje já se sabe que era um cara que, tipo, apesar de ser um artista genial, era um maluco, um cara racista, eugenista e tal, que, tipo, porque o contexto e não sei o quê, mas, tipo, ao mesmo tempo, beleza, teve o contexto, mas da mesma maneira, tipo, não é uma coisa que é aceitável. Alguns textos até eugenistas dele, né? E seguindo, era o contexto, mas tava errado, né? De qualquer forma tá errado, né? Eu sou um fãzaço do Michael Jackson, tipo, mano,
Depois daquele documentário que saiu, acho que ano passado, tipo, não tem como passar pano, mas eu não vou conseguir não escutar o Jackson 5, eu não vou conseguir deixar de escutar as obras da carreira solo dele, tipo, é muito complicado isso, porque algumas coisas você consegue, tipo, não vou ver mais, mas, mano, música é uma coisa que pra mim, tipo... Ei, asma. É uma coisa que pra mim é difícil, porque realmente eu gosto demais, tem uma afeição e tal, só que assim, eu não vou passar o pano, mas pra mim deixar de escutar, deixar de ver é muito difícil. Nesse caso aí do Michael Jackson, uma coisa que eu acho também importante é a pessoa ter o direito de se responder, né? O que o Michael Jackson não tem e nunca vai ter, porque ele já tinha falecido quando saiu esse documentário. Então, pra quem tá sendo cancelado agora, acho legal, que nem a gente falou, todo mundo faz o videozinho de desculpa e depois esquece, mas é legal você refletir sobre o que você fez e se explicar, né? Porque às vezes a gente deu exemplo aí também que a pessoa pode estar errada, ela pode estar sendo cancelada e nem precisava, como foi o caso do Simonal. Exatamente. E as coisas mudam, né? O tempo todo na internet é alguma coisa. A gente vê, a gente comentou sobre o BBB, né? Mas é isso. O caso do Prior, por exemplo, é um caso claro disso. Então, juntou ali um monte de gente que gostou dele. Realmente é um cara carismático, é um cara que, para o programa ali, conseguiu que as pessoas gostassem dele de alguma forma, né? E aí, de repente, quando você recebe uma informação, você fica, caramba, sabe? E aí as pessoas entram em choque, porque elas falam, o que fazer agora, né? Porque quem gostava dele, alguns vão continuar apoiando, sim, independente do que aconteceu. Outros vão, não, gostava, agora não gosto mais. Quem já não gostava vai lá crucificar e agora vai fazer a felicidade. As pessoas sentem prazer, sabe? Quando as pessoas fazem besteira, sabe? Isso é muito bizarro. Então, mas aí é o que a gente falou, entra em crime. Uhum. Então... Então, exatamente. Eu já não acho que tem que passar por... Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que assim, independente... Quando é crime, pra mim é diferente. Sim, assim, sim, ainda sim. mais no caso. Não, exatamente. Por exemplo, nesse caso, ou, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né? Que também é outro. Nossa senhora, nem me fale. Sim, caras que já estão contratados, sabe? Já estão jogando bola de novo. E assim, até que ponto é louco você ver as pessoas defender o indefensável, sabe? Exatamente. Isso é muito louco. Você fala, o que essa pessoa fez? Onde ela se meteu para poder ela estar defendendo isso? Por outro lado, e aí, né, como você disse, em situações também, principalmente que não são crime, né, de preferência, mas assim, pessoas que elas torcem para ver o erro do outro, né? Elas ficam torcendo. Então, quando acontece alguma coisa, o próprio caso do Prior, enfim, é um crime. Só que até que ponto tem uma galera que também já, sabe assim, parece que ela ficou feliz que aquilo aconteceu. Ficou feliz que aquilo veio. Tipo assim, sabe, por nenhum momento você fica triste pelo que aconteceu, sabe? Por nenhum momento você fala, caraca, que bizarro isso, sabe? As pessoas parecem estar certas acima disso, sabe? Tipo, a pessoa, ufa, aconteceu uma coisa que vai legitimar o que eu tava pensando e tal. Em vez de, tipo, putz, que merda que aconteceu. É bizarro. Tipo, totalmente a humanidade, tipo, da pessoa vai embora por ela estar certa numa discussão, por ela estar certa numa briga. Exato. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você querer estar certo e é mais importante você estar certo do que a merda que aconteceu, sabe? É o que a gente falou de precisar ganhar o discurso, mesmo que na vida ninguém perde ou ganha toda hora. Não, eu queria trazer um tópico aqui pra encerrar essa parte da gente ir falando de forma geral antes da participação da galera, que é sobre uma coisa que eu li no Twitter e que abriu muito a minha mente. Não sei se vocês conhecem uma podcaster que chama... Não se chama, mas o codinome dela é Laurinha Lero. Conheço. A Laurinha fez uma série de tweets porque o pessoal tentou cancelar ela, falando sobre... expondo uns tweets que ela tinha feito, tipo 2 anos antes, sobre um caso muito específico que tinha acontecido, que um amigo dela cometeu um crime, né? Ele tava assediando uma galera e tal, e ela disse que não ia, tipo, se afastar justamente porque era amiga dessa pessoa, e não se diz, tipo, não, é meu amigo e tal. Tipo, ele não fez nada de errado, mas, tipo, beleza, a pessoa fez uma coisa errada, só que, tipo, qual que é a chance da gente poder evitar que ela
volte a fazer essas coisas erradas. Eu não cheguei ainda num consenso sobre o que eu acho sobre isso, mas o ponto que eu queria trazer é justamente, tipo, esse caso, obviamente, do assédio, acho que é uma coisa que, novamente, é crime e tal, a gente não vale aqui discutir, mas de forma geral, quando se há situações em que alguma pessoa faz algo errado, alguma pessoa próxima a você, se você afasta essa pessoa, isso torna mais fácil a pessoa. Isso, na verdade, desculpa. Isso não facilita que a pessoa deixe de aprender, ou enfim, toda essa questão do cancelamento dificulte que a pessoa entenda que ela estava errada e melhore, evolua e tal nesse sentido. Então acho que é algo muito. Eu realmente não sei muito o que pensar, mas essa questão do punitivismo, ela até cita isso, né? Até que ponto a gente ter essa possibilidade de entender que as pessoas vão errar, mas as pessoas podem evoluir nesse sentido, podem melhorar e tal. Acho que é algo muito complexo que eu queria trazer aqui para que vocês se virem falando sobre. Então, eu falei já do caso das eleições, que você briga com a sua família. Aí eu acho válido você, tipo, ter uma conversa e tal. Mas quando você traz assunto que envolve crime, assim, todos o que vocês citaram, do Prior, esse daí do assédio, tudo que tem algum crime contra a mulher, eu não consigo ver a pessoa do mesmo jeito. Se um de vocês aqui assediar alguém, estuprar alguém algum dia, eu não olho mais na cara de vocês, assim. É simples porque eu não consigo. Não é questão de, tipo, ai, você fez uma coisa que é errada pra todo mundo. É em mim, assim. Eu não consigo perdoar alguém que fez uma coisa dessa, entendeu? Porque não é tipo, eu escorreguei e assediei alguém. Não é assim. Foi toda uma coisa que aconteceu na sua vida, que você foi criado desse jeito, e você acha que tem um poder sobre uma outra pessoa que você não tem, não deveria achar que tem. Então, eu não acho que, nesse caso, se fosse comigo, eu não perdoaria, tipo, não seria amigo. Mas também, aí que cai, não é a Laurinha que você tem que cancelar, e sim o cara que assediou. Então, acaba caindo muito em quem tá só defendendo. Por quê? Porque é a Laurinha que é a pessoa famosa em questão, né? Entre aspas. E acho que nesse caso específico dela, só pra poder explicar e tal, ela falou, novamente, quando foi exposto, ela falou, ó, eu não queria falar sobre isso e tal, porque era uma coisa, primeiro, essa questão do amigo dela, segundo que, tipo, ela teve um histórico pessoal com assédio, né, e ela falou, tipo, essa pessoa que assediou ela antes, tipo, depois que foi, tipo, todo mundo ficou sabendo, ainda na escola, né, essa outra pessoa foi pra outra escola e voltou a assediar outra pessoa, e por isso que ela fala, tipo, até que ponto, tipo, isso mudou, tipo, essa pessoa meio que foi cancelada, teve que trocar de escola, e ela voltou a fazer aquilo, né? Então acho que, tipo, é só mais nesse sentido que eu queria Ela pensar. só fez em outro canto, sabe? Então... foi cancelada, mas, tipo, e só no sentido de, tipo, obviamente, novamente, quando não é crime e tal, novamente, acho bem importante a gente citar isso várias vezes, quando são coisas Sim. que estão dentro da legalidade, são só erradas, mas não crimes, né? Tipo, até que ponto essa questão de cancelar, de excluir, de afastar, Vamos usar isso vai poder vai melhorar aquela pessoa. Não, tipo, putz, foi cancelado, agora eu sou uma pessoa melhor, né? Eu vou usar de novo a Laurinha como exemplo, porque ela também foi cancelada por uma coisa assim, que eu achei muito banal, que foi o tema da redação do Enem, que foi de cinema. E ela ela é professora de inglês, enfim, e ela falou que não era um assunto muito coerente, ela não gostou do tema. E o que a internet fez? Como assim? O cinema traz isso, traz aquilo, e as pessoas trazem aquela coisa toda da Wikipedia, entendeu? De como o cinema é bom para as pessoas e tal, sendo que tem cidade aqui no Brasil que nem cinema tem, entendeu? Tem gente que nunca foi no cinema. Ela pôs isso e foi cancelada. E aí que eu vejo que, tipo, essa questão é o que a gente tá falando, tem que separar muito, porque essa questão é banal. Não precisava cancelar ela tava dando a opinião dela e ela tem culhão pra dar essa opinião. Mas todo mundo, enfim, cancelou ela também. E ela tem um episódio do podcast dela sobre isso, ela fazendo graça disso. Que é um episódio maravilhoso, aliás. Muito. É o que eu falei lá no começo. Se for crime, é a polícia que tem que ir atrás. Mas é o que eu falei, se a pessoa tá cometendo um crime, eu não vejo mais ela do mesmo jeito e não consigo mais ver aquela pessoa que antes eu tinha a imagem. E aí a gente entra nessa questão mesmo de até que ponto a forma como você interage com as outras pessoas, você realmente não tá fechando portas, né? Em vez de você tá
trazendo as pessoas pro seu lado. Claro, de novo, não relacionado a crimes. Eu tô dizendo em coisas banais, assim. Até que ponto as pessoas já chegarem com os dois pés no peito, assim, já estarem acostumadas a lidar com as pessoas assim na internet, isso já não dificulta justamente o diálogo, que é o que a gente falou, né? Sem diálogo, é óbvio que vai ficar essa guerra de narrativas, essa questão de cancelar ou passar pano, e nunca as pessoas vão conseguir concordar ou discordar com civilidade, sabe? A gente chega com os dois pés no peito às vezes, e a gente não... A nossa ação, ela corre mais rápido, né, do que o nosso pensamento, e isso é muito errado, assim. A gente tem que conseguir pensar um pouco também antes de fazer as coisas. E aí, quando você tem alguém que falou alguma besteira, enfim, falou alguma coisa, e você vai lá e você já chega com os dois pés no peito, porque não, a pessoa tem que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Até que ponto aquela pessoa, tipo, não estaria aberta a você chegar com didática, sabe? Chegar com, sabe, de forma humilde, e você falar com ela, e às vezes vocês vão conseguir entrar, sabe assim, vocês vão conseguir se comunicar, mesmo que a pessoa não mude de ideia naquele momento, você vai ter, sei lá, plantado uma sementinha ali que pode florescer depois, sabe? Mas quando você chega e já dá um soco na cara da pessoa com as suas palavras, você faz com que a pessoa, ela se feche, e ela nunca, toda vez que ela ouvir falar de pessoas que, sei lá, defendem a mesma bandeira que você, ou que acreditam na mesma coisa que você, ou que esteja do seu lado, né, com a sua outra cor, enfim, esteja do outro lado dessa guerra, porque é isso que virou uma guerra, ela sempre vai usar você como um exemplo de uma pessoa que ela não quer ter por perto. Então, ela, na próxima vez que encontrar alguém, vai destilar todo o ódio que ela sentiu quando você você agiu daquela forma com ela, e isso vira um ciclo sem fim, realmente. Vira um efeito dominó, né? Uma pessoa, sabe aquele negócio de gentileza gera gentileza e gentileza gera gentileza? É tipo isso. As pessoas, cadeia, elas... né? É uma cadeia, então você não tá contribuindo. E assim, de novo, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Tipo, enfim, não sou a melhor pessoa pra se falar isso, mas às vezes... Aqui a gente tá dando a nossa opinião. Na nossa opinião, mas assim, disso. isso é muito louco sabe, às vezes não vale mais a gente parar e pensar e falar como eu posso ajudar essa pessoa, e mesmo que eu esteja com muita raiva dela porque ela falou alguma coisa que eu realmente não gosto, não ajudar ela pensando nela, mas ajudar ela pensando no meu bairro, pensando na minha cidade, pensando no meu estado, no meu país, no mundo, né? Eu vou conseguir, às vezes, fazer um mundo melhor, não é você se comunicar e você passar bons pensamentos para as pessoas que já te seguem, ou que já pensam igual você, mas é você conseguir furar essa bolha, é você conseguir se comunicar com outras pessoas, sabe? Eu vou citar aqui por exemplo, o Átila Yamarino, né? Que hoje é um dos caras mais importantes pro Brasil, né? Maravilhoso. Ele foi dar entrevista lá no Roda Viva, e eu achei muito interessante o fato de que ele não atacou ninguém, de que ele não trouxe as coisas que ele estava falando para um aspecto político, mesmo que tudo seja política, e mesmo que as pessoas possam distorcer as coisas para política, mas em nenhum momento ele foi abertamente contra o presidente, ou contra tal político, ou contra tal ideologia. Ele falou de uma forma tão didática e tão humilde, tão aberta. Vocês viram o tweet, por exemplo, do Ratinho? Nossa. Ou Sim. Então, assim, Ai, é disso que eu tô falando. Você conseguir comunicar com essas pessoas, você fazer pessoas que jamais te ouviriam, se elas já olhassem pra você, pra o que você defende, o que você acredita, antes de olhar o que você tá falando, e você conseguir comunicar com elas e fazer elas refletirem, sabe? Aí tá a importância da liberdade de expressão, que é aquele negócio, liberdade de expressão até o que é liberdade, né? Que a gente eu e o Guilherme, a gente tá até planejando fazer um episódio do Hertz sobre liberdade, mas assim, basicamente é isso, a liberdade, ser livre não é você estar isento de leis, estar isento de responsabilidades, você não ter que obedecer a nada, sabe? Mas até que ponto é legal você ouvir o que as pessoas têm pra falar, pra você pelo menos saber quem você não quer ter por perto. E se o Átila chegasse gritando e falando não sei o que, é porque o Bolsonaro quer matar todo mundo, muita gente não ia escutar ele. Porque se a pessoa chegar com agressividade, é o que o Gabriel acabou de falar.
Se você chega com agressividade, a pessoa vai prestar atenção na agressividade e não no que você tá falando. Eu, por exemplo, se alguém grita comigo, eu não presto atenção no que é. Eu vou ficar, tipo, essa pessoa tá gritando comigo, eu não tô gostando disso, não sei o que, eu queria que ela parasse. Pra mim, eu sou super contra grito e tal. Acho que dá pra conversar de outra maneira. E se você... É que, assim, a gente age muito com a emoção e na hora você quer gritar mesmo. E então a gente tem que, tipo, contar até 10. Tem aquilo, né? Conta até 10, sai do lugar, depois você conversa. E não tem isso na internet, entendeu? Você quer falar na hora, você tem que responder muitas vezes em vídeo, você tem que mostrar a sua cara. Então você fica naquela emoção da hora e você quer, tipo, ganhar de todo jeito. Então você acaba não pensando muito e tem que usar dessa voz maior, o que o Átila nunca vai usar porque ele sabe que ele tá certo, entendeu? Ele é confiante. Por isso que eu acho, a pessoa que tá confiante, ela nunca vai levantar a voz, ela não vai gritar, ela não vai fazer nada. Porque ela tem ali dentro dela que tá certo aquilo e ela vai falar com calma. E se outra pessoa não entender, não tem o que você fazer, entendeu? Você não vai mudar nunca a cabeça de alguém. A pessoa que vai mudar é ela mesma. E a pessoa que tá confiante, normalmente, tá disposta a ver que tá errada também, né? Sim. Eu não preciso ser o dono da verdade, não, eu não posso estar errado, como pode isso? Você está dizendo que eu estou errado. Mas se tem um monte de gente que não tem o mesmo nível que você, tá gritando que você tá errado, vai dar no quê, né? Você fica tipo, vou fazer o quê? Isso vale, inclusive, pauta para um episódio do Harris que a gente quer fazer sobre ciência e o método científico, né? E aí você realmente está preparado para estar errado, que é uma coisa que as pessoas não estão. Elas confiam plenamente que estão 100% certas. Cara, e ciência é meio que isso, né? Uma hora você vai estar errado se descobrirem outra coisa depois. Não, a ciência é isso, é você testar que ponto você tá errado. Exatamente. Por isso que o Gabriel falou, as pessoas tinham que aprender na escola a você saber que você vai estar errado em algum ponto da sua vida. Pra você não se sentir ofendido e gritar com quem falar que você tá errado. Boa tarde. Eu queria fazer um cancelamento. Eu preciso do CPF RG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório e formulário de cancelamento preenchido. Eu queria puxar aqui pra gente comentar uma das séries que eu mais gosto, ou que eu mais gostei. Hoje em dia eu tô meio, tô meio afastado, mas mesmo assim acho que tem muito valor, que é Black Mirror. Tem alguns episódios que falam muito bem sobre isso, né, de maneira geral. Inclusive, um dos episódios de série, uma das obras do audiovisual que me deixaram mais perplexos na minha vida, que é aquele episódio Urso Branco, ele fala bastante sobre isso, né? Mas talvez na questão dos efeitos um pouco mais... Foi esse que a gente fez um trabalho? Esse mesmo. Ele fala bastante sobre como que o cancelamento, né? Como essa questão do linchamento pode afetar a vida de uma pessoa, né? Aham. Então, só contextualizando, né? Nesse episódio, a gente acompanha a história de uma mulher que ela acorda e ela percebe que tá todo mundo meio que observando ela, olhando e tal, perseguindo em alguns momentos. E aí ela vai meio que descobrindo, no decorrer do episódio, que ela cometeu um crime gravíssimo, né? Gravíssimo. E aí a gente entende que tudo que tá rolando. E, tipo, realmente a ideia de puxar pra comentar é que é realmente isso. Tipo, ela... foi punida e a punição dela é todo dia passar pela mesma coisa. Eles apagam a memória dela, ela tem que lembrar de tudo que aconteceu. Também. Exato, que eu acho que a internet acabou virando, né? Acho que até tem um álbum do Tom Zé, eu acho, que chama Tribunal do Facebook, que eu acho que engloba bem isso, né? Tipo, todo dia uma pessoa nova vai estar lá, vai ser cancelada, todo mundo vai xingar. E aí no dia seguinte outra pessoa é puxada, vai ser exatamente, é uma coisa quase que industrial, né? Vai sendo renovado, criticado e tal, e vai indo e tal. Bizarro. É a espetacularização do cancelamento, né? Da punição. Total, uma frase que eu ouvi recentemente que mudou minha percepção de tudo, assim, é que o Twitter tá pra nossa geração o que o Datena faz pra geração mais velha que a gente, tipo, de só jogar coisa ruim, só falar mal das pessoas, sabe? Só desgraça e tal. E a gente vê como uma coisa super... E aumentar, né? Tudo. Espetacularizar tudo e tal. E pra gente, não, somos super descolados, usamos redes sociais e, tipo, é só uma repetição, né? É basicamente a mesma coisa, só que uma roupagem diferente. É bizarro isso. E esse episódio mostra bem isso da espetacularização, porque um monte de gente vai lá ver, é tipo um parque de diversão, vira.
porque as pessoas podem tirar foto e ficar perto da mulher, e aí no final é sempre ela descobre a verdade, mas ela vai esquecer no outro dia, então ela vai descobrir sempre e não tem aquilo, tipo, ela não consegue se redimir. Ela Não. vai sempre ser culpada. Exatamente. E mais, tipo, ela nem sabe o porquê que ela tá pagando por aquilo, né? Então, até que ponto a punição é a pessoa realmente ser punida ou é o prazer que causa nas pessoas que estão punindo, né? Nesse episódio é total pelo prazer, assim. É. Não é uma cadeia que a moça tá pagando um tempo e aí ela sai e vê o que faz. E é bizarro porque, tipo, eu acho que simula bem a internet, porque a gente acaba nessa posição de poder julgar os outros, tipo, sendo algo prazeroso. Tipo, ao julgar a outra pessoa, você se põe numa situação que olha como eu sou elevado, como que eu estou acima de todo mundo, que eu não cometo erros igual essa pessoa e tal. E vira algo prazeroso até, tipo, de você reforçar a sua autoestima nesse sentido. É doideira. E a gente vive naquele universo que a gente fala, nossa, isso é muito Black Mirror, né? E tudo que acontece a gente fala, meu Deus, como isso... E como a gente anda falando isso. É, exatamente, cada vez mais, né? Então quem não assistiu, assista, porque é muito interessante. Tem um outro episódio que eles falam também sobre isso, que é o White Christmas, que é o de Natal, é um especial que tá, acho que entre a primeira e a segunda temporada, que não sei se vocês assistiram. Eu assisti. É o meu preferido da Você série quer... toda. Então, fala um pouco sobre ele então, você que gosta desse episódio. Olha só. Então, o que eu vejo desse episódio, pra, sei lá, não ficar jogando spoiler, caso alguém não viu, o que dá pra trazer dele sobre cultura de cancelamento é quase a mesma coisa que esse outro que a gente falou. Porque você tá punindo sobre uma coisa, só que você tá aumentando 1000 vezes mais. E até que ponto isso é certo, entendeu? Com a pessoa. Porque a partir do momento que você pune alguém e essa punição começa a ser maior do que o crime que a pessoa cometeu ou a coisa que ela fez, quem tá certo, sabe? Como é que você balança isso? E esse episódio traz com, enfim, coisas que não tem normalmente no que a gente pode ver. Por isso que todo mundo fica, caramba, isso, você fica meio assustado. Porque eles acabam colocando as pessoas em outra meio que dimensão, para elas ficarem, enfim, sabendo depois o que elas vão acontecer, só que elas vão ficar ali naquele mundinho por um tempo que é totalmente diferente do tempo real. É meio que como se fosse uma Matrix de quem cometeu o crime. Então, é uma Matrix. Num limbo, né? Fica preso num limbo ali. Você fica preso num limbo, só que você não sabe. O tempo aqui fora vai ser outro pra pessoa. Só que você lá dentro, você não sabe e o tempo é diferente pra você. Então, você vai sofrer muito mais do que você imagina. Enquanto a pessoa que tá de fora vai olhar e, tipo, dar risada, porque o gostoso é dar risada de quem tá se fudendo. É basicamente isso. Então aí depois quando a pessoa sai, ela vira um borrão, né? Você lembra disso? Exatamente. Também tem isso. A pessoa é cancelada literalmente. Literalmente. As pessoas não conseguem mais ver, não conseguem mais ouvir. A pessoa vira um borrão na frente delas. Nossa, sinceramente, o que eu acho mais bizarro do Black Mirror é isso de quem tem... Eles têm o poder ali de mexer no olho, né? E cancelar a pessoa. Você fica, tipo... É que nem o bloquear na internet. Você não vê a pessoa, é um borrão. É um borrão, e é bizarro. Pra finalizar, mais um episódio de Black Mirror que fala também, de certa forma, sobre isso, sobre esse linchamento virtual que a gente falou mais cedo, que é o Hated in the Nation. Esse é bizarro. Uhum. A Letícia assistiu? Você assistiu, Gui? Esse não. Eu cancelei Black Mirror. Sim. Esse daí é mais perto ainda porque tem as redes sociais, né? As pessoas usam as redes sociais. É bizarro. Guilherme, assista, sério. Ele ainda tá dentro de uns que são bons, assim, mais ou menos, mas ele é assustador. Não, é muito bom esse episódio. Ele, basicamente, tem as abelhas estão entrando em extinção, isso, né? Não é ficção? Mas assim, lá nesse universo do episódio, realmente elas praticamente, enfim, estão extintas. E aí, uma empresa, ela cria uma população de abelhas robô. Então são robozinhos de abelha que elas vivem livremente, ninguém controla, como se fosse uma inteligência artificial, e elas fazem tudo que uma abelha faz na natureza. Então elas cumprem esse papel importante que a abelha tem, aliás, salvem as abelhas, e elas são robôs, né? Só que o que acontece? Durante o episódio, algumas pessoas começam a morrer de uma forma meio bizarra, assim. A pessoa tá lá, uma pessoa famosa, entre aspas, morre sozinha dentro de casa, de um jeito meio
Bizarro. E aí, depois outra pessoa morre. Depois outra, depois outra. E aí eles começam a perceber que tinha alguém, ou algumas pessoas, né? Hackeando essas abelhas, robôs, e usando essas abelhas para matar outras pessoas. O bizarro de tudo isso é que a pessoa que hackeou essas abelhas estava usando a internet para fazer como se fosse quase que sei lá, eles usavam a hashtag morte para, e aí a pessoa colocava o nome de quem as pessoas odiavam. É como se fosse uma votação do Big Brother, só que pra morrer. Assim. Exatamente, você vai tirar alguém do Big Brother, mas você tá querendo que a pessoa morra. Essa pessoa vai morrer. No começo as pessoas colocaram essa hashtag do mesmo jeito que a gente usa palavras super pesadas, né, ou destilando ódio, mas não necessariamente as pessoas queriam isso, né, assim, entre aspas. Só que aí começou as pessoas a morrer realmente. E a população começou a usar a hashtag morte para, e políticos, celebridades e tudo mais, pessoas que eram canceladas ou canceláveis, todo mundo que fazia alguma besteira usava essa hashtag, e aí o jogo de consequências, que é o nome desse jogo que essa pessoa criou, depois da meia-noite, a pessoa mais votada no hashtag morte para morria. Então, assim, é bizarro esse episódio como essa questão. Imagina se tudo que a gente fala na internet tivesse peso real, sabe? Ou será que não tem? Então, às vezes é legal esse episódio pra gente parar pra pensar, né? Quando a gente tá falando alguma coisa na internet, aquilo tem um peso, aquilo é possível trazer pro mundo real. Mesmo que não tenha uma abelha indo lá matar a pessoa, mas pode ser que quando você vai atacar a família da pessoa, ou dependendo das palavras que você usa, você pode estar matando ela. Você tá fazendo... As suas palavras são as abelhas, né? Matando a reputação, ou matando, enfim, o psicológico de alguém, né? Serve pra refletir, né? Que tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, tem uma reação. Pra quem não leu ainda, O Sol é para Todos. É bem do que a gente tá falando aqui, só que é bem antigo o livro. É um clássico, né? Vocês já leram? O Sol é para Todos? Não. Não li. É meio que... é da Harper Lee. É uma história, assim, que é uma criança que narra, né? E é a visão de uma criança, de uma pessoa que está sendo julgada por um crime que ela não cometeu. E o pai dessa criança é o advogado. Então, a gente tem, assim, a visão de uma criança que normalmente é puro, inocente, né? Você tem essa visão, então é bom, porque você tá com outros olhos olhando. A gente aqui já tem raiva e ódio dentro da gente, então a gente não vai olhar do mesmo jeito que uma criança vai olhar. Então, esse livro é fantástico. E quem quiser ler, né, por favor. Sensacional, indicação. Muito bom. Agora, encaminhando pro final, a gente falou com o pessoal do nosso grupo. Aliás, se você não está, entre, é de graça, no WhatsApp, e pediu alguns comentários que o pessoal fizesse falando sobre o que eles acham sobre os cancelamentos, linchamentos e tudo mais. Então a gente vai ler alguns deles aqui e nós comentaremos todos com vocês, beleza? Eu vou ler o primeiro aqui. O Ian, ele falou o seguinte: essa cultura do cancelamento ela é muito pouco eficiente. Hoje na internet tudo é motivo para cancelamento. Existem casos em que a gente pode até pensar em cancelar a influência de uma pessoa, isso seria um bem para a humanidade, mas isso não é possível, porque sempre vai ter pessoas que vão continuar seguindo as pessoas independente do que elas fizerem. Talvez o cancelamento seja mais para poder diminuir essa influência daquela pessoa nas nossas vidas, né? Diminuir dessa maneira como que isso pode acabar impactando ou, enfim, influenciando nossos comportamentos e tal. O que vocês acham? O cancelamento não é só pra a pessoa parar de seguir a outra. Aí tá falando, sempre vai ter gente seguindo. Não vejo desse jeito, entendeu? Você tem que refletir. Não é porque, todo mundo vai ter gente que vai continuar seguindo, aí eu não vou ligar pra isso. Eu vou continuar gostando da pessoa. Acho que não é bem esse sentido, né? Seria mais tipo a pessoa vai ser cancelada, mas nunca a internet toda, porque é muita gente e sempre vai ter gente que vai... Depende do que a pessoa fizer, vai ter alguém defendendo, né? Bizarro isso. Eu discordo um pouco, mas dá pra entender, sim. Nem sempre dá pra ganhar a batalha, como a gente já falou. Partindo para o próximo, Fernanda Esmeralda, ela citou o caso do Cossielo, que a gente já falou antes, né? Ela falou que quando viu o comentário, ela parou de seguir
e consumir tudo que ele produzia, né? Os vídeos, enfim, tudo mais. E também da cônjuge dele também, que também tinha feito alguns comentários nesse sentido. Mas ela não chegou a fazer... Ela disse, né? Eu só exerci meu direito de não compactuar com o que ele disse. E, consequentemente, não acompanhar o que ele fez. E não, nesse sentido, não fazer um linchamento e tal. Mas é só deixar de consumir esses conteúdos, né? E aí, seguindo... As pessoas acham que você fazer isso, você expor e tal, seria algo como cancelar, mas seria muito mais difícil cancelar, porque você não consegue cancelar uma pessoa na vida real, né? Você consegue pausar um jogo, né? Porque a pessoa vai continuar vivendo, fazendo tudo o que ela tem que fazer, tipo, ganhando seu dinheiro, trabalhando e tal, apesar de tudo, que é uma questão bem complicada nesse sentido. Seguindo, mais 2 comentários aqui, queria trazer, acho que o primeiro é da Ana Paula. Ela é amiga ela é amiga da Tailine, minha namorada, e ela falou o seguinte, né? Vocês estavam conversando sobre o tema. Eu e o Black Twitter, todo dia a gente cancela alguém. Mas isso, né, nesse sentido, né? No Twitter, o descancelamento não para. O que é verdade, né? Todo dia outra pessoa é cancelada, só via pessoa nova. Aí o Kelvin, ele, aí sim, amigo da Tayara, falou que ele não cancela ninguém. Só não gosta da pessoa e fala mal. As pessoas usam do cancelamento pra dizer que não gostam da outra. Acho que também é uma maneira da gente ver. Como a gente teve até mesmo dificuldade pra conceituar, é legal a gente ver que cada pessoa enxerga o que seria esse cancelamento de uma maneira diferente. Uhum. Com certeza. Outro comentário foi do Alexandre Carraro. Olha para o BBB, um programa que consegue uma variedade de pessoas diferentes. O próprio Thiago Leifert falou que todos ali foram cancelados. Desde o negro que representa a causa negra foi cancelado porque foi homofóbico, tanto a boazinha médica que já fez vídeo falando sobre ginecologista LGBT foi cancelada por ser racista. É nocivo demais essa cultura porque invalida o diálogo. É bem verdade isso, porque é que nem a Marcela, né, que no caso é a médica, e ela fez coisas, foi bem julgada, mas isso não pode cancelar as coisas boas que ela fez, que nem ela é ginecologista e tem causas, ela ajuda o pessoal trans, entendeu? E a pessoa já cancela na internet, né? Por muito pouco. Eu acho que se a gente partir desse... Assim, pra mim, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que linchamento virtual e você atacar a pessoa ou a família da pessoa, eu acho que eu não concordo com isso, independente de qualquer coisa, sabe? Uhum. Eu acho que o máximo que você tem que fazer, e é o direito de cada um fazer, não quero mais acompanhar. E você sair de lá. Você pode, claro, se expressar, é um direito de todo mundo, mas assim, né, sempre também abaixo Se expressar não é linchamento, né, gente? É uma coisa exatamente. A gente não vai também ficar... Não precisa necessariamente ficar quieto, eu acho que nem tem que ficar quieto, né? Sim. Eu acho que nem deve ficar quieto, mas a questão é como a gente faz as coisas, como a gente se expressa, né? Eu acho que vale de cada um, vale do que você, às vezes uma coisa que você acha que deve parar de ver o que a pessoa tá falando. Acho que as pessoas têm que ter essa liberdade, não precisa necessariamente você seguir a manada, sabe? Se todo mundo que eu conheço tá indo contra isso, eu vou contra isso. Se todo mundo tá indo a favor disso, eu vou a favor disso. Nossa, Se todo tem mundo... muito isso, né? Tem muito, e acho que isso é o que mais causa. O pessoal não tem senso crítico, às vezes. Então aí você vê todo mundo da sua timeline falando alguma coisa, apoiando alguma coisa, então você vai junto. Então, às vezes, você nem tá por dentro daquilo, e você vai junto, e aí vem uma outra pessoa e te dá uma rasteira, e aquilo que a gente falou, né? 2 pés no peito, e aí aquilo confirma ainda mais que você tá do lado das pessoas, porque você se sente forte, porque toda a sua timeline pensa igual a você, né? Só que aí veio alguém que não pensa. Então você é o bonzinho e ele é o monstro. É o vilão. O vilão. Que mais? Outro caso que eu queria trazer aqui, a Tayara citou um caso envolvendo o BTS, né? E aí eu vou dar um abre aspas aqui e falar sobre sobre esse acontecimento. Os meninos do BTS estavam em uma entrevista quando uma garota perguntou sobre as primeiras impressões. Sobre o RM, né, que seria o Rapper Monster. E aí esse cara disse, enfim, abre aspas, quando vi o V e o J-Hop, eu não conseguia vê-los porque eles eram tão pretos que quando caía a noite eu não conseguia encontrá-los, né, fecha aspas. Ele pediu desculpa, lógico, depois, e os fãs perdoaram, e isso foi super rápido, esse processo de enfim, perdoar.
Só que hoje em dia, quando alguém cita esse episódio, as amigas dela que fazem parte do fã-clube já acham ruim, ficam bravas e perguntam por que das pessoas se apegarem a essa coisa que foi pegada fora do contexto e tal. Então ela falou no sentido de ver como que, tipo, dentro daquele contexto, daquele grupo, o pessoal meio que, tipo, já perdoa rapidinho e já nem gosta quando as pessoas trazem aquilo de volta pra pauta. Isso é loucura. Tá. E o Kenzo Yuri também mandou uma mensagem pra gente, mandou um texto aqui. Eu vou tentar resumir. Então, obrigado, Kenzo, por esse belo texto, essa bela dissertação aqui que você enviou pra gente. Enviou a tese de doutorado dele. É a tese de doutorado dele. Eu vou tentar ler rapidamente aqui e a gente comenta. Será que já tem algum doutorado, algum Deve ter. TCC sobre cancelamento? Deve ter, né? Tem de tudo, gente. Ele falou o seguinte: acho que com o avanço da internet houve muitas barreiras que foram quebradas. Uma delas é a da informação e outra da comunicação. Pessoas que aderem à cultura do cancelamento, acredito eu, na grande maioria, serem pessoas mais novas, os chamados nativos digitais. O Kenzo, ele traz essa ideia das pessoas que nasceram agora na internet, algo que a gente comentou no começo do episódio, né? Nasceram já com essa tecnologia. E os pais que não nasceram nessa tecnologia não tiveram bagagem para ensinar os filhos a como seriam as formas, assim, entre aspas, né, correta, ou as formas mais educadas e inteligentes de se usar um meio digital, né? Então acaba que vira esse mundo onde os filhos sabem mexer mais na internet do que os pais, sabem usar mais a internet do que os pais, e só que ao mesmo tempo eles são, né, crianças, eles estão sendo formados nesse meio, eles acham que a vida é isso, né? E a gente sabe do poder de imersão que a internet tem, né? De transformar o que está acontecendo na telinha em algo real. E aí ele continua aqui falando que por falta de conhecimento e informação da geração anterior, né? Que, de novo, foi uma geração que passou pela transição muito rápida da tecnologia, não teve a melhor abordagem para educar os filhos. Para essa geração, a internet é um lugar sem leis, não a ponto de cometer um cybercrime, claro, mas sim um lugar onde suas ações tóxicas não geram punição. Aí ele falou o caso dele: eu, como uma pessoa que não concorda com a distribuição de ofensas gratuitas na internet, sei que se eu quisesse ser um babaca, eu poderia. Mas, felizmente, a educação que recebi foi pensar no próximo como pessoa e não como um perfil no Instagram, como um avatar, né? Mas vai muito da pessoa, pois nossos pais nos ensinaram a ter respeito em meio físico. Por isso, mudar será necessário para uma reeducação digital. Caraca. Muito interessante isso, Nossa, né? se fosse um Enem e pudesse falar em primeira pessoa, ele tirava 1000. Porque ele põe ponto, contraponto e traz como se fosse a resposta, só que pra ele, sabe? E é bem isso, eu concordo. Foi uma redação do Enem aqui que ele mandou. Não, assim, em questão de sentido, assim, foi bem coeso. O que eu acho interessante desse ponto que o Kenzo falou, eu acho que esse fato da gente mesmo estando nessa geração que teve a internet e ainda em desenvolvimento, não estávamos nem preparados para, não se expor, muito cedo, não falar coisas que poderiam ser usadas contra nós mesmos, e 2, para entender que as pessoas também podem estar erradas, podem errar, não fazer esse tipo de perseguição quando se há também. Então acho que nesses dois sentidos é interessante observar, né? Tanto para um lado do perseguido quanto do perseguidor, né? Bizarro isso. E na internet você tá lidando com pessoas, não com um avatar do Instagram, né? Com a fotinha do Instagram. Acho que é bem isso que o Kenzo falou, né? Vem da educação de casa também, né? Tem essa importância, a educação de casa, da escola, para ensinar. E como os pais não têm, eles não sabem como lidar com a internet, a criança acaba ficando perdida, que nem a gente já falou. Como que alguém de 14 anos vê tudo isso que tá falando, sabe? Eu tenho que comentar sobre tudo? Eu tenho que me posicionar sobre tudo, né? Eu tenho que ter uma opinião formada sobre tudo. Isso é pesado. Uma das maiores liberdades que eu consegui foi quando eu percebi que eu não era obrigado a falar sobre tudo nas redes sociais. Isso foi, tão aliviante que, ufa, não preciso me expor com argumentos que às vezes eu nem tenho, só falar por falar também. É doideira. Pra finalizar, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Manda. Vocês acham que com o tempo a gente vai aprender a usar a internet e as coisas vão melhorar? Vocês têm uma visão positiva em relação a que um dia a gente vai conseguir dialogar, vai conseguir, claro, talvez nunca perfeitamente, mas assim, de certa forma,
com o tempo a gente vai ter um amadurecimento no uso da internet, no uso dessas discussões e como nas interações sociais que hoje em dia acontecem às vezes, principalmente agora, né, que a gente está em quarentena, mais tempo na internet do que na vida real. Vocês acham que vai melhorar? Vocês têm uma visão positiva quanto a isso ou uma visão, enfim, pessimista, que vocês acham que as coisas tendem ao caos? Eu acho que sim, porque a gente tá meio que sendo um ratinho de laboratório agora. Isso se ainda tiver rede social no futuro, sabe? Tudo muda tão rápido, as tecnologias, a gente não sabe o que vai ter depois. Talvez o que a gente tá falando agora nem vai existir depois, e vai ser outra coisa que aí você vai ter que aprender de novo a lidar com aquilo. Que nem como quando chegou a TV, quando chegou o rádio, aí tiveram que aprender. Agora tem que aprender a mil outras coisas. Então a gente não sabe o que vai ter no futuro. Mas a chance e o que a gente espera é sempre melhorar, ver os erros e melhorar, né? Eu também torço para que sim, assim. Eu não sei se eu tenho uma visão positiva, mas eu torço para que sim, que a gente consiga evoluir de forma geral, que as pessoas tenham uma visão e um trabalho mais maduro em relação a isso, né? E seria excelente se a gente pudesse ir amadurecendo todo mundo na relação com a internet. Aí sim, eu também tenho essa... Eu acho que as coisas, com o tempo, a gente reclama aqui, assim, tal, e acho que tem que reclamar mesmo, todo mundo tem que se expressar, mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, assim, acho que as coisas vão... Imagino, né? Ou pelo menos eu espero que as coisas vão melhorando, ou pelo menos elas vão se intensificando. O lado das pessoas que usam errado vai ficar muito pior e o lado das pessoas que usam direito e conseguem conversar e socializar vai ficar melhor do que está hoje, né? Mais alguma consideração? Eu queria fazer só algumas indicações. Então sigam a gente no Instagram, @HertzPodcast. Vamos lá. 1, 2, 3. Queria fazer só algumas indicações para ouvir esse episódio, para poder fazer. Eu vi vários vídeos no YouTube e eu queria destacar alguns. O primeiro é um sobre justamente essa questão do cancelamento do Mimimídias. Muito bom, o link vai estar na descrição. Assim como outro que eu vi do Quebrando o Tabu, que eles falam sobre isso também de uma forma bem interessante, um debate daquele Change My Mind. Acho esses dois vídeos ajudaram bastante a embasar os pensamentos sobre o que eu falei aqui hoje. E assistam o filme do Simonal também, chama Simonal. A gente citou aqui e mostra bem como é que é na vida real isso, e numa época que não tinha nem internet. A gente falou muito de internet aqui, mas já acontecia antes e com pessoas bem específicas. E leiam O Sol é para Todos. E assistam Black Mirror, que a gente citou aqui. É uma série que fala sobre tecnologia. Acho que a gente até citou em algum episódio aí do Hertz, não lembro exatamente qual. Mas é uma série que fala sobre tecnologia e sociedade, né? De uma forma, às vezes, um pouco pessimista, às vezes um pouco realista, às vezes um pouco, enfim. Às vezes? Mas é uma série densa, não é uma série felizinha pra assistir com a família, sei lá. Mas é uma série que vale a pena, você faz refletir sobre o papel da tecnologia na sociedade, às vezes boas ideias de tecnologia, quando cai na mão dos seres humanos, a gente sabe como estragar tudo e como fazer as coisas ficarem bem Black Mirror. É isso. Isso aí, valeu todo mundo que ouviu. Essa parte provavelmente não vai. Provavelmente a gente vai colocar uma outra coisa. É assim que vocês finalizam, gente? Não? Porque o final nunca vai, entendeu? A gente sempre usa outra coisa pro final, mas é isso. É isso. É isso. Talvez agora vire isso, né? Como é que vocês finalizam? Então é isso. Vocês falam, segue a gente lá no Hertz, no Instagram. Vocês falam? É que a gente muda a ordem das coisas quando a gente edita, entendeu? Ninguém falou agora, então. Então sigam a gente no Instagram, @HertzPodcast.